Boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui na GRAPE e um privilégio de ter a doutora Thelma Krug, uma das nossas conselheiras, quem nós convidamos para dar uma geral falando sobre a questão da redução das emissões relacionadas ao relatório do Grupo 3 do IPCC, que foi lançado hoje sobre mitigação das mudanças climáticas. Nós temos 15 minutos e 6 pontos super importantes. Então, para não me alongar mais, vou deixar aqui com a Thelma e com o Ricardo para a gente falar desses pontos. Muito boa noite, então. Boa noite a todos. Boa noite, Ione. Boa noite, Thelma. Uma honra ter você aqui com a gente. Eu acho que essas discussões, Thelma, cada vez são mais importantes porque a gente leva a ciência para junto dos negócios, para dentro das empresas, e nunca foi tão importante para o setor produtivo escutar essas informações, entender cada vez mais a urgência e endereçar os assuntos. A gente acha, Thelma, que isso está muito difundido, mas tem um longo caminho ainda para que as empresas entendam a urgência de ação. Então, esse relatório que trata de mitigação e inovação, e como a gente viu aqui, né, é o primeiro relatório do IPCC que abre um pouco espaço para falar do ESG, mas nós vamos abordar um pouco o ESG, a parte de inovação que o relatório traz, um pouco mais sobre energias renováveis, sobre parcerias, sobre as emissões e sobre a informação de que a gente precisa atingir o pico das emissões em 2025, Thelma, o que eu fiquei bastante alarmado, queria escutar de você, e encerrar um pouco com desenvolvimento sustentável, que é o único caminho que existe para que a gente alcance todas essas metas. Thelma, a palavra é sua. Perfeito, obrigada, viu, Ricardo? Obrigada, Ione, é uma satisfação estar aqui com vocês, depois de 2 intensas semanas para a aprovação do sumário para formuladores de políticas do IPCC, que, na verdade, traz já bastante informação de uma forma sintética das informações que tem no relatório como um todo, que tem mais de 1.500 páginas, né? E o sumário tem 63, ou seja, dá uma enxugada bastante importante nas informações, né? Acho que eu começaria, sabe, Ricardo, falando um pouco dessa parte das emissões, que é um dos pontos que foram identificados, né? E, então, se a gente notar, o relatório diz que em 2019, as emissões antrópicas globais e líquidas, né, ou seja, emissões e emoções de gases de efeito estufa, foram 12% maiores do que as emissões em 2010 e 54% acima das emissões de 1990. E se nós pegarmos a média, né, das emissões totais, né, antrópicas globais, né, de gases de efeito estufa nesse período de 2010 a 2019, a gente vê que esse aumento que houve relativo ao período anterior foi o maior que a gente tem nos registros, né? Ou seja, aparentemente a situação ela não está confortável, né? Ela está bem mostrando que globalmente não está se conseguindo fazer uma redução das emissões. Em 2019, o setor de suprimento de energia foi responsável por 34%, né, dessas emissões líquidas totais, e a indústria 24%, a agricultura, uso da terra e florestas e outros usos foram 22%, 15% do transporte e 6% na parte de edificações. Então, a gente vê que a parte de indústria, né, ela tem uma contribuição bem razoável. E se você se você considerar as emissões indiretas, né, do uso de energia na indústria, essa contribuição seria, em vez de 24%, 34%. Então, você teria, assim, uma contribuição que eu diria bastante significativa da indústria. Agora, é interessante porque esse ponto foi levantado hoje, inclusive, na conferência para a mídia, né? Ou seja, será que ninguém está fazendo nada? E esse não é o caso. Sabe-se que há vários países que implementaram políticas, né, importantes e que levaram ou à redução
ou emissões que foram evitadas, né? Ou maior redução de emissões e incremento de remoções de CO2. O problema é que, apesar de ter sido implementado e tem sido sustentada ao longo do tempo, tem países que já estão numa trajetória de redução sustentada, né, de suas emissões de gases de efeito estufa a partir de políticas públicas adequadas, essas reduções não são, elas, na verdade, acabam não tendo efeito pelo aumento das emissões em outros países. Então, isso acaba não tendo, né, uma visibilidade, vamos assim dizer, do que está acontecendo. Então, não quer dizer que o mundo está parado. Se não houvesse essas políticas públicas, né, que estão levando a essa redução de emissões ou emissões evitadas, estima-se que as nossas emissões hoje estariam 10% maior do que nós estamos, né? Ou seja, de fato, nós não estamos, globalmente falando, numa trajetória de emissões que nos levam a limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, conforme, vamos assim dizer, como um dos objetivos também do Acordo de Paris, e estamos longe disso. Thelma, e o que eu estava vendo também é que se todas as ações ou todas as metas anunciadas pelos governos até 2020 fossem plenamente implantadas, a gente teria uma elevação de 3,2 graus, é isso mesmo? Então, na verdade, como é que a gente faz esse cálculo, né? Esse cálculo não é feito pelo IPCC, porque o IPCC não faz exatamente, né, a pesquisa em si, mas ele utiliza toda uma avaliação de publicações, né? Para esse relatório foram mais de 14 mil publicações científicas que deram origem, então, aos resultados que estão no relatório, né? Então, o relatório ele tem uma data de corte a partir do qual não se faz mais a pesquisa, não se faz mais essa avaliação dos artigos científicos, né? Que foi 11 de outubro de 2021. Então, se tomarmos o que havia na literatura relativo às contribuições nacionalmente determinadas, né, de todos os países, que basicamente é a maior parte dos países da Convenção, você chegaria a uma trajetória de emissões, né, considerando tudo que os países estão dizendo que potencialmente vão fazer de uma forma condicionada ou não, se nós tomarmos, então, o que existia em 2020, e se a gente considerar que não haveria maiores ambições de redução de emissões, isso sim nos levaria a uma trajetória ao redor de 3,2 graus Celsius, né? O que realmente é o dobro daquilo que a gente está imaginando chegar. Agora, o importante, né, Ricardo, é a gente ver as consequências, né, desse maior aquecimento global, né? Porque essa temperatura, esse aumento de temperatura média, ele não se distribui de uma maneira uniforme, né, em todo o globo. Então, por exemplo, a parte mais ao norte do hemisfério norte, ali, o Ártico, etc., por vezes, meses no ano, tem 2 a 2,5 vezes a temperatura, esse aumento de temperatura, ou seja, seria, na verdade, se fosse 3,2, seria algo como 9 graus, por exemplo, no Ártico, né? E, o que é alarmante por conta de toda essa perda da massa de gelo que a gente está vendo que está contribuindo para o aumento do nível do mar, né? Então, é alarmante pensar-se também que já com 1,5 a gente já está tendo os efeitos do aquecimento. E esse efeito que se traduz, não é, em altas temperaturas, eventos extremos, inundações, ciclones tropicais, numa maior intensidade e frequência, se isso está acontecendo já com 1,5, será maior com 2, será maior com 2,5,
e o que dirá com 3. Então, é realmente muito alarmante, e os custos, né, das perdas que você vai ter de vidas, de infraestrutura, com esses eventos extremos, potencialmente poderia ser muito maior do que o custo, os investimentos para você entrar dentro de uma trajetória de grandes reduções de emissões, né? Bom, obrigado. Até uma outra coisa que chama atenção é que o relatório menciona o ESG como uma força para auxiliar o setor produtivo, governos, a alcançar essas reduções. O que você consegue falar para a gente? Como é que o ESG pode ser importante no combate às mudanças climáticas? Em que ponto ele aparece no relatório? Então, ele, pela primeira vez, ou pelo menos que eu tenho ciência, né, estou no IPCC há muitos anos, mas que eu tenho ciência, essa é a primeira vez que o relatório dedica digamos, um box, né, uma caixa que a gente faz quando a gente quer singularizar um determinado tema, né, e o ESG ele foi singularizado num box desse, justamente no capítulo de investimentos e finanças. É um capítulo novo que o IPCC introduziu nesse grupo de trabalho, né? E que traz, então, isso. E eu vejo, sabe, o Ricardo, o box mostra muito claramente que o ESG não necessariamente ele está maduro ao ponto de que ele possa, por exemplo, ser uma ferramenta de mercado, ou seja, as indústrias mostrando que estão no ESG e já estão com as portas abertas para um possível mercado. Porém, a transparência que existe, né, dentro de um processo de ESG, uma trajetória, uma implementação ESG nas empresas, ele é um passo importante desde que você tenha métodos que permitam você fazer uma quantificação das suas emissões e o quanto que você está, eventualmente, então, reduzindo através de um processo de busca de uma neutralidade de emissões, né? Na indústria, muitas têm falado disso, né? Ou seja, estão falando que não, a gente quer atingir a neutralidade de carbono, em outras palavras, o net zero de CO2 líquido, né? São considerados como sinônimos, né? Mas, na verdade, não dão uma indicação muito clara de quais são as estratégias, né, que estão sendo implementadas para que você, num dado momento no tempo, né, e para 1.5 isso teria que ser mais rápido, e vou falar um pouquinho mais do setor da indústria, dando, então, uma indicação clara de quanto realmente está sendo reduzido dentro de uma mensuração crível, né, uma mensuração crível, potencialmente até comparável, né? Consistente, comparável, você está usando os mesmos métodos, enfim, eu acho que para a parte de você fazer essa mensuração, ela é interessante. Agora, na parte ambiental e social e de governança, no fundo, eu acredito que vai ter que existir protocolos importantes, ou seja, ou nacionais, ou pelas empresas de um determinado ramo, que consigam fazer justamente o ciclo de vida do seu processo produtivo. E aí não é só o que ele está fazendo ali, mas é quem que ele está chamando para trazer os seus insumos, né, para fazer o seu processo de produção, o transporte daquilo, ou seja, é bastante complexo, ele não é algo que seja muito simples. Agora, você pode dizer que sua empresa implementou ESG, mas não tem potencialmente as ferramentas que demonstrem e deem a credibilidade, né, e a transparência para aquele processo. A outra questão é a questão de governança, né, a questão social, governança particularmente. É muito difícil as empresas, né, de uma maneira geral, buscarem uma governança inclusiva, né, onde você está trazendo as competências, até porque eu acredito que tenha muito aquela questão de segredo de empresa, segredo de produção, então você busca limitar ali o acesso, né, da maior forma possível às informações da empresa. Mas assim, entende-se que trazer os pesquisadores, trazer a sociedade civil,
trazer os governos que estariam potencialmente envolvidos, enfim, ter realmente algo inclusivo, ajuda as empresas, inclusive, a ter uma maior aceitabilidade no mercado, coisa que vai ficando cada vez mais crítica, né? Ou seja, essa inclusão ela ajuda na disseminação de um processo mais crível, de um processo mais justo socialmente, buscando uma equidade, enfim. Eu acho que ainda o relatório ele ainda coloca vários elementos no ESG que precisariam amadurecer para possivelmente no próximo relatório ele entrar com uma força maior. Mas entendo então, Thelma, que é urgente que a gente tenha cada vez mais ferramentas de tracking e de monitoramento dessas reduções e a forma de reportar sejam cada vez mais consistentes e fáceis de entender para que a gente consiga ter uma contribuição real do ESG. Ao mesmo tempo, você falou muito aí sobre colaboração de diversos stakeholders e inclusão, o que acho que é fundamental. Para a gente finalizar essa conversa rápida com você hoje e te liberar para descansar depois de 2 semanas tão intensas aí, Thelma, o relatório fala um pouquinho de tecnologias como CDR, por exemplo, como auxílio na retirada do carbono. Fala só um pouquinho, porque isso é algo muito novo para a gente. Pouca gente sabe disso. Se você puder resumir qual é o impacto disso, eu te agradeço. Vou falar bem rápido, né? Na verdade, quando eu disse que eu ia falar um pouquinho mais sobre a questão da indústria no net zero, o net líquido, né, zero de emissões de CO2, o relatório ele indica que para a indústria isso não vai ser bem desafiador a indústria conseguir o net zero. Isso está no relatório, tá? Para a indústria especificamente. Então, o que é esse CDR, que em inglês seria o Carbon Dioxide Removal? É uma série de opções, alternativas, métodos, né, como o pessoal chama, com o intuito de remover o CO2 da atmosfera. E qual o papel dele para a indústria? Para a indústria ele vai ter um papel importante, porque se o relatório diz que vai ser desafiador chegar no net zero, essas emissões residuais que a indústria não vai conseguir zerar, ou porque são muito caras, ou porque não existe uma tecnologia madura o suficiente para substituição, ele vai compensar essa emissão residual que deveria ter sido zerada por projetos alternativas que removam o CO2. Então, um exemplo bem claro, reflorestamento é um deles. Né? Ou seja, as florestas têm a capacidade de remover o CO2 da atmosfera, os solos também, ou bioenergia com captura e armazenamento de dióxido de carbono. Então, você tem uma série de alternativas, muitas das quais já estão maduras, os preços são diferentes, a maturidade da tecnologia é diferente, o custo, a maturidade, o impacto, as potenciais barreiras de implementação, são todas muito distintas para cada uma dessas opções, né? Mesmo o reflorestamento, que a gente conhece tanto, se for feito em larga escala, ele pode ter aí um impacto, tanto porque você está usando terra que poderia estar sendo utilizada para agricultura, ou seja, você tem uma competição do uso da terra, né? Da mesma forma como algumas comunidades poderiam se sentir vulneráveis a uma expansão, não é? Dessas alternativas dentro dos seus territórios. Então, para a indústria, parece que não vai ter outro jeito senão utilizar algumas dessas tecnologias que estão amadurecendo, estão ficando também mais baratas, mas que todas têm potenciais pontos positivos, assim como potenciais pontos negativos. Thelma, eu mais uma vez quero agradecer demais o seu tempo. Você, mais uma vez, deu uma aula para a gente com a sua brilhante didática, seu brilhante conhecimento. Parabenizar você e o PCC pelo trabalho e dizer que eu acho que todos esses relatórios que saíram, eles ajudam um pouco a sensibilizar o setor produtivo, porque a gente sabe, por mais que a gente veja
muitas empresas fazendo, a quantidade de empresas que ainda não fizeram nada é muito grande. E a gente precisa, nós, como uma empresa de serviços profissionais, batalhar para que as estratégias de ESG, de reportings enfim, que as empresas consigam cada vez mais adotar as suas estratégias de redução da emissão. Então, ótima noite para você e até a próxima. Obrigado, Obrigada, então. Obrigada, Ricardo. E eu deixo espaço aberto aqui para as perguntas e debates, né? A gente tem esse espaço aqui no LinkedIn, que né, os comentários e comentários e sugestões serão bem-vindos. Obrigada.